Eu saudo-vos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer, uma alegria tão grande de estarmos aqui mais uma vez para compartilhar este momento oportuno, desta oportunidade de nós expressarmos aqui a palavra de Deus. Neste momento convido nossos irmãos a orar para dar início a este momento deste trabalho. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e tão grande Salvador, Jesus Cristo, mais uma vez, ó Pai Santo, justo, queremos, ó Pai, Senhor, te agradecer por esta grande e rica oportunidade, a qual, ó Deus, tu nos concede de estarmos aqui mais uma vez, ó Pai, para junto, ó meu Senhor, ministrar a tua palavra, Senhor, a qual, ó Deus Santo, justo, é o efeito, Pai, que nos dá para que o nosso elego espiritual, Senhor, ele possa crescer a cada momento, e que do alto da tua glória, Senhor, tu possa se alegrar, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor, como ela se encontra, Senhor, constantemente, meu Deus, se alegrando, Pai, na tua beleza, da tua santidade. Por isso, Pai Santo, Pai Justo, pois é em nome do teu Filho amado Jesus, é que nós te pedimos todas estas bênçãos, e que por fé, meu Pai, que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O Mateus capítulo de número 15, versículo de número 21, e alguns versículos. E partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquela cercania, clamando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra, e seus discípulos rogavam aos pés, rogando, dizendo: despede, porque vem gritando atrás de nós. Louvado seja Deus por isso. É um texto bem conhecido dos amados irmãos, aonde nos evangelhos ele narra a respeito deste texto, aonde essa mulher estava passando por um dos momentos, talvez, creio eu, mais difícil da sua vida, aonde ela deparava com a situação, aonde a sua filha estava miseravelmente endemoniada. E o texto sagrado nos afirma que esta mulher sabia que naquele dia Jesus passaria por aquele local. Acredito que ela já tinha percorrido por vários lugares em busca da solução da sua filha, que o atormentava, acredito, noite e dia. E por estas e outras ocasiões ela percorria, mas não encontrou solução para aquilo que ela buscava em prol da solução da sua filha. Mas diz o texto sagrado que ela sabia que Jesus passaria, e por ela saber que ela não participava da linhagem do povo de Israel, ela participava de um povo cananeu, mas ela persistiu ao encontro de Jesus. E diz o texto que naquele dia seguinte, aquela mulher não contou história, aquela mulher se levantou-se e foi em direção àquela multidão. E ela percorreu, não disse outra coisa. Ela começou a clamar, a dizer: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. E a Bíblia diz que assim sucedeu. Aquela mulher começou a clamar de certa forma, e diz o texto que por conta da multidão ser grande, mas alguns dos discípulos pararam
lado e olhou para aquela mulher e disse que não tinha condição dela clamar, porque Jesus não iria atender. Talvez ela imaginava que ela não poderia clamar porque a multidão era grande e Jesus talvez não poderia ouvir aquela mulher. Mas ela persistia novamente. Meus amados e queridos irmãos, imagino eu que a pessoa que está passando por uma situação daquilo que lhe aperta, ele não fica calado, ele abre seu lábio e começa a clamar por socorro, por ajuda, porque não consegue ficar calado diante de uma situação. E a situação desta mulher não era outra, era um espírito que atormentava a sua filha. Mas ela tinha percorrido outros lugares em busca de uma solução, que alguém tinha informado que ela poderia obter uma resposta, de não ver o sofrimento da sua filha. Mas ela parou para entender que diante de todos os lugares que ela tinha percorrido, haveria uma solução, que a solução estava em Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Então ela persistiu clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Os discípulos foram até Jesus e disseram para Jesus, e daquela forma Jesus ouvindo, Jesus responde para aquela mulher que não pode deixar de dar o alimento para os filhos, para dar para com os cachorrinhos. E aquela mulher começou então a olhar para o que Jesus expressava para ela com aquelas palavras. Aquela mulher começou então olhando, mas ela não estava interessando, não era no alimento, aquele alimento que perecia, mas o alimento que ela precisava de Jesus, era a solução da situação que percorria constantemente sobre a vida da sua filha. Era algo, meus prezados e queridos irmãos, que vinha abastecer a noite, o dia, que poderia consolar aquela pessoa daquele sofrimento. Jesus disse para aquela mulher: eu não posso deixar de dar o alimento aos filhos para dar aos cachorrinhos. Aquela mulher, ela entendeu que Jesus estava falando, não era aquelas palavras que ela estava esperando de Jesus. Jesus estava dizendo para ela que Jesus veio para o seu e o seu não recebeu. Jesus estava dizendo que estava vindo para o povo de Israel, e estava dizendo que aquela mulher não pertencia à linhagem do povo de Israel. Se a gente parar para entender um pouco, aquela mulher participava de uma linhagem, de uma herdade, de um povo que não correspondia um povo que adorava ao Mestre. Se nós formos olhar para a herdade daquela mulher, ela já vinha da herdade de uma distância tão grande de Deus, que surgia sobre um ato tão terrível, de uma desobediência, surgindo, segundo os historiadores que falam, que aquela mulher surgia de uma herdade de um dos filhos de Noé, aonde ele, vendo a aberração de defeitos sobre aquela situação do seu pai, por ter tomado um cálice do vinho e ver seu pai despido, e começou zombando, e diz o texto, por ele ser amaldiçoado, foi surgindo a aparecer aquela cidade, porão dos cananeus, e diz que aquela mulher surgiu daquela herdade daquele povo, e diz que aquele povo não fazia parte do povo de Israel, mas aquela mulher, ela sabia muito bem, ela tomou conhecimento que ela não fazia parte da linhagem do povo de Israel, mas ela tinha uma fé, e esta fé que ela tinha de ter certeza que ela poderia ser atendida por Jesus, que ela persistiu em busca da solução da situação da sua filha. Querido, às vezes nós passamos por determinada situação na nossa vida, que às vezes o problema ele tem acarretado de uma certa forma
em nossa vida, que às vezes nós ficamos desesperadamente, às vezes ficamos sobressaltados diante da situação. E se nós pararmos para entendermos, nós somos um povo, em que este povo, mesmo como povo gentil, mas um povo que foi alcançado pela esta misericórdia de Deus. Não é que diante da situação, do problema, que chegamos então a parar e achar que tudo está perdido. Não, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, daquilo que se não se vê. Isto que é um ato de fé. E aquela mulher olhou para uma fé, aquela mulher olhou para a situação que poderia ser grande, mas ela olhou para Jesus, que Jesus poderia suprir a situação do que ela estava passando. Então, quando Jesus olhou para ela, disse uma coisa. Então respondeu Jesus e disse: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Desde aquela hora tocarias e ficarias sã a tua filha. E diz o texto que aquela menina saiu sã, porque ela acreditou verdadeiramente em Jesus Cristo. Meus prezados e queridos irmãos, o correto da nossa vida é essa situação, ela aumentou, ela está multiplicando, mas nós temos algo na nossa vida que é maior do que a situação, do que o problema que tem aumentado, que é Jesus Cristo. Aquela mulher, ela tinha plena certeza que ela não fazia parte da linhagem do povo de Israel, mas ela tinha algo diferente. É que quanto mais ela percorria, capítulo 15, versículo de número 25, ela prostou-se, adorou ao Filho de Deus. E quando ela começa a adorar, ela mostra um ato de uma adoração perfeita ao Filho de Deus. E uma adoração ao Filho de Deus quer dizer que Deus corresponde com um olhar de misericórdia. E diz o texto sagrado, é que aquela mulher, ela não voltou para sua casa mas com aquele problema em que ela tinha iniciado antes de conhecer a Jesus. A situação do seu problema, que às vezes tenta nos tirar da presença de Jesus, não é sinal de nós sairmos da presença do nosso Mestre, mas é sinal de nós percorrer a cada momento clamando pelo Filho de Davi, que Ele usa de misericórdia para com a nossa vida, para que a nossa situação seja revestida diante da situação daquilo que está nos atormentando. É bem verdade que quando nós olhamos para este texto, nos chama a atenção que esta mulher nos leva a uma fé tão constante, mas também nos leva a uma forma como nós deveremos nos posicionar como verdadeiros adoradores. Aquela mulher nos leva a entender que quando aquela mulher samaritana também, ela mesmo sabendo da situação em que ela vivia, que não correspondia à vontade do Mestre, mas quando Jesus começou a mostrar toda a trajetória da sua vida, ela viu verdadeiramente que era um profeta. Mas ela disse: olha, os nossos pais adoram nos montes, e vocês em Jerusalém. Jesus disse: mulher, é chegada a hora, e a hora é essa, é que os verdadeiros adoradores do Pai, o adoram o Pai em espírito e em verdade. Esta adoração que eu e você precisamos ter para com Jesus é uma adoração sincera, verdadeira, é que Ele precisa, que Ele requer receber de mim, de você. Uma adoração é que o mundo
está vivendo a cada momento, se corrompendo porque não tem uma adoração para o seu Criador. Mas eu e você, que não somos na verdade como este povo a qual João anunciou antes da vinda do Filho de Deus, que ele disse, ele veio para o seu Israel, mas o seu não o recebeu, mas a todos quanto recebeste, deu-lhe o poder de ser chamado Filho de Deus, aos que crê no seu nome. Se eu creio no nome de Deus, se você crê no nome de Deus, nós somos os verdadeiros adoradores de Deus. Por mais que a circunstância desta vida, ela seja constante para mim, para você, mas nós temos um Deus, é que este Deus é incansável, Ele supre a nossa necessidade. Aquela mulher, ela tinha percorrido vários lugares que tinha informado para ela, para ver se resolvesse a situação da sua filha. Bateu em determinadas portas, mas nenhuma daquelas portas correspondeu para expelir aquele demônio que atormentava a sua filha. Ela se cansou. Ei, talvez o problema, a situação que tem batido na tua porta, tem martirizado a cada momento, e talvez tu tenha olhado para a situação, e tu tenha persistido. Para um pouco, e observa que a causa não está sendo na pessoa certa para resolver. A pessoa certa é Jesus Cristo, é Ele que está à tua disposição para solucionar todo o teu problema. Ela olhou para um lado, olhou para outro, viu que não tinha nenhuma solução para este problema. Ela parou, olhou para um lado, para outro, e viu a multidão, percorreu, e não contou história. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. É bem verdade que os discípulos chegou e mandou despedir. Alguém pode chegar para ti e pode dizer que não tem solução para teu problema, pode até dizer que é o teu pecado, pode até dizer que foi algo que tu cometeu. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, a solução do teu problema, só quem pode o perdoar, só quem pode resolver a tua causa, é entre você e o teu mestre, que é Jesus Cristo. Às vezes as pessoas se encontram em uma situação que às vezes cabisbaixo, pela primeira palavra, ele se retaguarda e acha que não tem solução. Gênesis capítulo de número 2, verso 7, diz a Bíblia, que do pó da terra Deus moldou-se em sua mão, fez o boneco de barro, soprou-se nas suas narinas, houve fôlego de vida, mas o mais interessante, que houve uma alma vivente. Se há uma alma vivente, é porque eu e você temos um Criador, e este Criador é Deus, é Ele que cuida de nós, é Ele que em todos os momentos da nossa vida está zelando por cada um de nós. Mas um momento oportuno desse precisa de uma adoração dessa. Ela sabia que não participava da linhagem do povo de Israel, éramos cananeus, mas ela persistiu em clamar por Jesus. Clama por Jesus, clama por Jesus, que a resposta está em Jesus. Não é a questão de você pedir, de querer granjear aquilo que é tão gratificante, talvez dentro da casa do mestre. Não,
Mas o importante, querido, é tu receber aquilo que tu necessita. É uma cura física, tá bom, mas a cura espiritual, essa que é mais gratificante sobre a tua alma, o teu espírito, é este que padece. Então ela não contou história, ela percorreu e foi ao encontro do mestre. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Feliz. Querido, se você parar para entender a respeito do sofrimento desta mulher cananeia, você que tem filho, você que tem filha, você já passou o momento de uma enfermidade, seja ela qual for, até uma febre que não passa. Você como pai começa a ter aquele sentimento, daquele amor pelo teu filho, e vê o quanto dói. Imagine você ver como esta mulher dormir e acordar, e ver sua filha sendo usada por esse espírito de demônio. Então ela clamou a pessoa certa. Ela nos dá uma lição, como nós precisamos procurar nos momentos difíceis da nossa vida a pessoa certa, que esta pessoa é Jesus. É Jesus, irmão. A solução do do teu problema é Jesus. Não medimos distância, mas procuramos a pessoa certa do seu problema, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, diante da circunstância que ela lastrar nesta vida, clama: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que esta situação está grande. Eu creio, Senhor, que tu proverá sobre a minha vida. E aí começa então a adorar, que o Senhor corresponde, porque Ele é um Deus incansável e supre a nossa necessidade. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Amém. Oramos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e tão grande Salvador Jesus Cristo, quero eu, ó Pai, nesse momento te agradecer por esta grande e rica oportunidade a qual tu nos concede de estarmos aqui este momento, ó Deus, ministrando a tua verdade, que é a tua palavra. Deus, continua abençoando de uma maneira especial o teu servo, ó Pai, que está pastoreando, Pai, este rebanho, meu Pai Santo, deste campo, pastor Abimael, com sua esposa, sua família, ó Deus Santo, esses obreiros, Pai Santo, usa da tua grande e infinita misericórdia. Eu te peço, meu Pai querido, meu Pai Santo, que tudo seja, meu Pai, sobre a direção do teu poder, do teu grande Espírito sobre este campo. Senhor, que tu possa agir, meu Pai, de uma maneira mais especial, conforme a tua vontade, o teu desejo que tu tens, Senhor, de ver o progresso, Senhor, tanto físico, Senhor, quanto espiritual, Senhor, desta obra crescer. Portanto, Pai Santo, Pai Justo, pois é em nome do teu Filho amado Jesus é que nós te pedimos todas essas bênçãos, e que por fé, meu Pai, que nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, quantos dizem amém.